E aí, tudo na paz contigo? Gente, é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, é um assunto que está sempre nas entrelinhas das questões espirituais, de vez em quando isso surge. Conflito de egrégoras. Será que é possível tal coisa como um choque de egrégoras dentro dos âmbitos espiritualistas, independente do rótulo religioso, mas a energia gregária de um grupo espiritual pode entrar em conflito, pode ser refratária à energia espiritual de outro segmento espiritual, mesmo que ambas estejam caminhando no final das contas para o mesmo lugar? Isso existe? Isso é possível? Isso é lorota? E aí, qual é que é? Gente, para a gente começar essa conversa, eu vou rememorar aqui alguns anos atrás. Eu sou formado como professor de yoga, sou pós-graduado na área do yoga e eu dei muita aula de yoga, tá? E aí é o seguinte, na minha época de professor de yoga, você tinha duas grandes referências nacionais dentro do yoga. Uma era o professor Hermógenes e outro era o De Rose. E tinha até, né, tinha gente que era da turma mais focada no De Rose, tinha gente que era mais focada no Hermógenes e tinha gente que até não se bicava dentro disso, tá? Eu sempre fui muito mais ligado ao yoga do professor Hermógenes, tá? E o professor Hermógenes, ele tinha uma característica, uma postura muito universalista dentro do ensino de yoga dele, né? Então você vê o professor Hermógenes falando em centro espírita, em igreja católica, para budista, para Hare Krishna, e ele trazia muito, né, essa questão dessa postura de fraternidade universal entre as diversas religiões. Já por outro lado, o De Rose, ele tem até isso em alguns textos de livros dele, em que ele falava mais sobre essa questão do conflito de egrégoras, tá? Questão de conflito de egrégoras, que ele dizia que ele também era muito universalista quando jovem, só que depois ele foi descobrindo, estudando com pessoas sérias, essa questão do conflito de egrégoras, que é bom você se dedicar a um caminho e a partir disso seguir e evitar de ficar misturando muitas coisas, que isso poderia dar problema depois. Quando eu era jovem e li esse texto do De Rose, eu fiquei assim, eu fiquei até com birra daquilo, e eu disse assim, bom, vamos fazer um teste, né? Por quê? Porque eu era muito universalista, como assim conflito de egrégoras, né? E eu falei assim, ó, vamos dar tempo ao tempo. Eu também não posso julgar uma coisa que eu ainda não tenho experiência para avaliar, tá? Eu vou considerar essas duas informações, essas duas posturas, e eu vou deixar o tempo me dar recursos para eu entender se isso existe, se isso não existe, em qual medida que isso existe. Eu até brinquei comigo mesmo, falei assim, olha, se um dia eu, que sou mega universalista de coração, entender que tem algum fundamento nisso também que o De Rose está falando, aí é porque tem fundamento, porque eu sou completamente contrário a esse tipo de ideia, né? E aí, fui vivendo, fui deixando as experiências virem, fui aprendendo, errando, caindo, levantando, aprendendo um bocado aqui, errando um bocadinho acolá, mas aprendendo ali de novo e tal. E vários anos depois, hoje eu já não dou mais aula de yoga, né? Eu dou aula de meditação, mas não na linha do yoga. E por mais que eu ainda tenha, assim, a minha ligação seja mais com a egrégora do professor Hermógenes, né? Eu tenho um carinho, uma ligação mais específica ali. O que eu aprendi que eu quero dividir com vocês aqui? Com o tempo eu aprendi que os dois tinham certa razão. Os dois, tanto o Hermógenes em relação a isso, quanto o De Rose em relação a isso, né? Volto a dizer, embora eu tenha essa ligação com o Hermógenes, eu aprendi que os dois têm algo a contribuir disso. Tem gente que briga, porque eu sou mais do De Rose, eu sou mais do Hermógenes. Gente, na moral, acho que não precisa brigar por causa disso. Eu percebi que os dois têm algo muito importante a contribuir, de forma até complementar sobre essa história. Então vamos lá, vamos entrar no lance do conflito de egrégoras. E aí, dá pepino se eu estou numa religião, num caminho espiritual e começo a entrar em contato com outros, assim, e aí, pode dar alguma coisa? Vamos iniciar essa história, voltando um pouco mais no passado, com Ramakrishna Paramahansa, um dos grandes mestres da Índia contemporânea, reconhecido assim praticamente unanimemente. O que o Ramakrishna ele falava? Ele falava o seguinte, olha, quando você está com sede, quando você está com muita sede, é mais sábio
você cavar um único buraco fundo até achar água, do que cavar vários buracos rasos. Porque aí você não acha água nenhuma e morre de sede. Isso faz sentido? Faz sentido, não faz? Isso o Ramakrishna falava. Não estou falando de Hermógenes, não estou falando de De Rose, não estou falando da gente aqui. Estou falando do Ramakrishna, que é uma alma assim muito iluminada, reconhecida dessa forma. Então é mais fácil você cavar, é mais sábio você cavar um buraco profundamente, você vai achar água, do que cavar vários buracos rasos. Existe uma historieta, uma anedota também nesse universo do yoga, que diz o seguinte sobre essa questão. Existia um discípulo ocidental, porque geralmente esse é o perfil do ocidental, né? Lida com as espiritualidades como lida com qualquer outra coisa no âmbito do consumo, né? É uma relação consumista que a gente tem muitas vezes com a espiritualidade, né? De querer ficar consumindo é mais fácil, né? Às vezes a gente tem essa postura consumista e não percebe, não tem consciência disso, mas a gente foi educado num ambiente consumista, de pega daqui, pega de lá, pega, e não numa estrutura mental que incentiva o nosso comprometimento, nossa responsabilidade com algo, né? Mais fácil a gente cobiçar muitas coisas do que valorizar, às vezes, aquilo que a gente já tem. Então, nessa historieta, geralmente você tem lá o discípulo ocidental que foi lá para a Índia e ele foi aprender foi aprender sobre espiritualidade, sobre meditação, sobre yoga, e ele colecionava gurus. Ele ia de um guru ali, depois ia para outro guru, depois para outro guru, mesmo sendo mensagens às vezes que não se bicavam, ele ia para um guru, para o outro. Então assim, ele colecionava guru. Tinha um monte de guru, né? Muito bem. Aí, certo dia ele foi para a praia. Ele estava lá na praia, falou, vou dar um mergulho. Aí começou, deu um mergulho lá e tal. E de repente vem aqueles redemoinhozinhos que tem nas praias, esqueci o nome daquele trem. E sugou ele ali, ele começou a ficar desesperado, começou a se afogar. E aí ele falou, putz, vou chamar o meu guru para me chamar. Para me chamar não, vou chamar o meu guru para me salvar, né? E aí ele começou a entoar o mantra do primeiro guru. Ele começou a entoar o mantra do primeiro guru e tal. O guru estava meditando lá na montanha. O guru captou psiquicamente o chamado daquele discípulo, deixou suas coisas e se colocou a caminho até a praia para salvar o cara. Nesse meio tempo, o cara que estava se afogando falou, esse guru não veio, então eu vou chamar o outro guru. Aí ele lembrou do segundo guru e começou a entoar o mantra do segundo guru. O segundo guru, que estava lá meditando, ouviu, captou psiquicamente, levantou e foi correndo para salvar o discípulo. Nesse meio tempo, o primeiro guru, que já estava no caminho, parou de ouvir o chamado. Ele falou, bom, ele parou de entoar o meu mantra aqui, de me chamar. Então deve tá tudo certo, deixa eu voltar para minha montanha e voltar a meditar. E voltou. Nisso, o segundo guru estava a caminho. Só que o cara impaciente falou, putz, o segundo guru também não tá nem aí para mim. Eu vou entoar o mantra do terceiro guru. E começou a entoar o mantra do terceiro guru. O terceiro guru estava lá meditando, captou psiquicamente, falou, nossa, deixa eu lá correr para salvar o cara. Levantou e foi lá. O segundo guru estava a caminho. Só que no caminho, o segundo guru, ele não está mais me chamando? Deve ter, acho que tá tudo certo, então deixa eu voltar. E voltou. Enquanto isso, o terceiro guru estava a caminho. O cara estava se afogando, no desespero ele falou o quê? Putz, o terceiro guru também não está nem aí comigo. Eu vou chamar, o quarto guru. O quarto guru vai me ajudar. E começou a entoar o mantra do quarto guru. O quarto guru ouviu o chamado, se colocou a caminho para salvar o cara. Nesse meio tempo, o terceiro guru, que já estava caminhandinho, chegando lá, ele não está me chamando mais. Deve estar tudo certo, então. Cortou a ligação comigo aqui, então acho que ele não precisa, né? E voltou, deu meia volta e voltou. Enquanto isso, o quarto guru estava a caminho. E o que aconteceu? Não deu tempo de ninguém chegar, o cara morreu afogado. Então, essa historieta, né, que é uma anedota, fala muito também dessa questão de fidelidade que a gente tem no caminho espiritual. Porque assim, por mais que a gente tenha, às vezes, né, esse interesse
cultural de abarcar diversos conhecimentos e tal. Quando a gente fala de uma ligação espiritual, é como se fosse uma família. Né? Uma família, ela te exige responsabilidade, conexão, você precisa alimentar aquela conexão, você precisa ter lealdade com aquilo, você precisa ter um certo nível de compromisso. Yuri, isso significa então que eu não posso ser universalista de modo algum, mesmo porque a gente tem que entender que o universalismo não é uma religião. É a religião da nova era. Não. O universalismo, antes de tudo, é uma postura. Sim, o universalismo é uma postura de fraternidade universal. O fato de você ser universalista não significa que você não possa ter comprometimento com o seu caminho. E o fato de você ter o comprometimento com o seu caminho não significa que você tem que odiar as pessoas que pensam diferente e xingar as outras religiões. Na verdade, os grandes nomes das grandes religiões tinham posturas universalistas. Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier, ele tinha um contato de fraternidade, de diálogo com pessoas de todas as religiões. Ele não tinha problema. Se estavam ali rezando o terço, ele se chegava junto e rezava junto. Estavam ali... o próprio Hermógenes. O Chico já falou pro Hermógenes que o escritor favorito do Chico era o Hermógenes. Então o Chico lia também sobre yoga, sobre as questões da Índia. E tem um áudio, inclusive, um depoimento do próprio Chico, falando que o yoga é uma grande bênção que desceu da providência divina para auxiliar o nosso progresso aqui na Terra. Uma das maiores bênçãos, segundo o próprio Chico. Então, o Chico, ele tinha esse diálogo. Ele tinha uma postura universalista, ele tinha um coração fraterno, um coração universalista. Nada obstante, junto com isso, e ao mesmo tempo, ele também tinha um compromisso com o caminho contextual da encarnação dele. Porque naquela encarnação, a senda do espiritismo oferecia os estímulos que aquele espírito Chico precisava para desenvolver o seu trabalho e para se aperfeiçoar como ser humano. Ele era fiel àquilo, ele tinha ancoramento. Ele tinha ancoramento numa egrégora, num grupo, inclusive encarnado, porque tem gente que acha que a minha egrégora é só do outro planeta. Não, é importante a egrégora encarnada. Você precisa ter também o auxílio dos seus pares aqui. Senão é muito orgulho, né? Só eu dou conta, só eu sei. Não, é numa dessas que a gente cai e não tem ninguém do nosso lado para avisar a gente, você está indo para um caminho meio estranho. Então é importante a gente ter essa segurança do nosso lado. Porque caminho espiritual não é um oba-oba. Existem várias armadilhas e vários perigos. Que se a gente, não uma questão de você ficar com medo, mas assim, se você não observar bem, você pode pisar numas várias cascas de bananas que vão acabar te comprometendo um bocado depois. Então o Chico, ele tinha um ancoramento dele no compromisso dele, então ele tinha uma segurança em volta dele, um ancoramento, um suporte naquela egrégora, que inclusive permitia com que o coração dele pudesse se expandir para dialogar e estar junto com outras, quando necessário. Mas ele sabia onde estava o buraco que ele estava cavando. Vamos pegar outro exemplo, sei lá, o próprio Dalai Lama. Eu sei, tem a questão polêmica do que ele fez esse ano, mas vamos tentar só abstrair pelo exemplo, tá? Eu sei eu até fiz vídeo sobre isso aqui no canal, mas eu tô só pegando o Dalai Lama como um exemplo para você entender, tá? Imagina o Dalai Lama antes dele ter feito aquelas coisas lá. O Dalai Lama, ele também sempre teve uma postura universalista. Tem o Dalai Lama rezando em igreja católica, Dalai Lama brincando com budista, com gente de tudo quanto é religião, né? Mas ele tem o ancoramento, o compromisso dele com a senda que ele adotou, que foi a mais necessária ali, talvez, para o contexto de aprendizagem daquele espírito. Então ele está ancorado. Então você vê pessoas de todas as religiões que têm um ancoramento naquele caminho, que sabem o caminho que estão percorrendo e que ao mesmo tempo têm uma postura universalista. Uma postura universalista. E diante disso você tem dois extremos à parte.
Um extremo é o extremo do fanatismo, do fundamentalismo, que é aquela pessoa que assim, só o meu tá certo e eu brigo com todo mundo que for de outra linha. Isso é um extremo. Só que no outro lado desse extremo é aquela pessoa que acha que tem ligação com tudo sem assumir compromisso com nada, que é um ecletismo sem compromisso, que é o exemplo que essas histórias antigas trazem pra gente, né? O cara que ia lá colecionar guru. Ele ia comprar, ele ia consumir guru. Lembra que eu falei do consumismo? Ele ia consumir guru, ele queria um monte, ele queria um chaveiro de guru, sabe? Um monte de guru. Inclusive, na Índia mesmo, esse tipo de postura, em alguns lugares, chega a ser ofensivo. Sim, e é verdade, se você vai lá procurar um guru na montanha, você acha o guru. Tô aqui com o guru, você me inicia? Tá, te inicio aqui no meu caminho. E se no dia seguinte, antes de ir lá, você passa lá em 3 escolas de yoga, se inicia com mais 2 gurus e depois volta nesse, ele te manda embora. Ele te manda embora. Ué, você não queria ser meu discípulo? Eu tenho uma metodologia, eu tenho um método aqui para te ensinar. Se você não se comprometer com isso aqui, você começar a misturar um monte de energia, fazer um monte de exercício que pode, inclusive, entrar em conflito com os exercícios que eu vou te passar, como que eu vou te levar em segurança? Se você se coloca sob minha responsabilidade, sob minha responsabilidade, deixa eu te guiar direito. Agora, você vai ficar misturando umas par de coisa, nem sei no que você está mexendo, então assim, escolhe e se compromete. Isso significa que eu não posso, sabe, ter lá a minha formação espírita e ir no centro de Umbanda e rezar a missa depois. Você pode. Isso significa que eu não posso ter Buda, Jesus, Maria e Krishna no meu altar? Claro que você pode ter até Mickey Mouse. Mas então seja fiel àquilo. Se aquela é a sua família, cava aquele buraco até achar água. Você está entendendo? Você está entendendo qual que é a sua ligação? Porque aqui a gente não pode confundir um ecletismo sem compromisso, que é você ficar pulando de galho em galho e nunca se fixar nada, né? Ficar entoando o mantra de um monte de guru e não esperar nenhum chegar ali para te salvar. Ou você de fato tem uma ligação que pode ser sua ligação particular. Não estou falando para você ter uma religião, um rótulo, mas é você saber qual que é o seu caminho. É o seu caminho de alma. A que você é leal? A que você se segura? O que te ancora? Qual que é o teu compromisso? Qual que é a relação que você assume responsabilidade? Mas o meu é misturar Maria com Buda. Ótimo, esse é o seu, então seja leal também a isso. Seja leal, saiba a que você é leal. Porque agora, se hoje você mistura Maria com Krishna, amanhã você mistura sei lá o que com não sei o que tem, aí depois você mistura sei lá com não sei o que tem, aí depois blá blá blá, aí outro dia não sei o que tem. É tão superficial que você se ilude achando que você está ligado a um monte de coisa, mas no fundo você não está ligado a coisa nenhuma. E justamente para que você tenha, né, base para conseguir abrir seu coração para uma postura de universalismo, de fraternidade universal, é bom você também estar ancorado em algo que te garanta essa senda de amor. Um compromisso com isso. Independente se é em religião, se é um caminho próprio seu, mas aqui você é fiel. Que buraco que você está cavando? Por quê? Agora a gente entra mais nessa questão de conflitos de egrégoras. Isso é possível? O que eu descobri com o tempo? É possível. É possível. Mesmo que no final das contas, ambos caminhos estejam conduzindo a uma finalidade lá na frente, a didática, a abordagem, a natureza daquelas energias podem sim, em alguns casos, não em todos, não é para você ficar com medo, não é para você não ir nos lugares, não. Em alguns casos isso pode ter um encontro refratário. Vou dar um exemplo. Eu fui criado em família espírita, tá? Fui criado em família espírita. Quantas vezes, tá? Mesmo sabendo assim do meu compromisso com Deus, com Jesus, e sabendo o que é o meu caminho, porque quem tá fora julgando não sabe qual que é o meu caminho, tá só julgando. Eu sei qual que é o meu caminho. Eu sei o que tem aqui no meu coração, eu sei aqui que eu tô me ligando. E mesmo assim, né, eu já percebi de vezes que eu tinha que, sei lá, em algum evento social, cultural, em alguma igreja,
de alguma religião que tinha ali naquele lugar específico uma postura mais fundamentalista, né? Na hora que eu entrava ali, eu me sentia mal, tá? Eu me sentia julgado pelo lugar. Aquela energia meio que era refratária a mim, porque era uma energia oriunda de pessoas que julgavam aquilo que eu fazia, porque não queriam entender. E da mesma forma que tem a energia gregária dos encarnados, que pensam assim, de forma fundamentalista e julgando os outros, existem desencarnados que se juntam àquilo também e acham que estão certos. Tanto quem está na Terra quanto quem não está na Terra, que é fundamentalista, acha que está certo. E se junta. Eles acham que são do bem. Tá? E cria-se uma psicosfera, uma atmosfera psíquica, né? Eu tenho alguns casos, não especificamente sobre isso, mas eu narro alguns casos aqui nesse livro Mediunidade, que eu acabei de lançar, Experiências Paranormais Sem Censura. Tem algumas coisas relacionadas também em paralelo com isso que a gente está conversando, mas eu já percebi, assim, de quando eu ia em lugares mais, núcleos mais fanatizados, e eu chegava só pelo fato de eu ser de outra religião, eu sentia uma opressão energética. Uma opressão espiritual, não sentia um acolhimento, né? Aí tem gente que vai te falar, não, é porque a igreja era boa e você devia estar com umas coisas ruins, aí você se sentiu mal lá. Não. Às vezes eu ia na mesma denominação religiosa, só que num outro grupo que era mais tranquilo, que não era preconceituoso, que não tinha problema com os outros, e me sentia super bem. Eu sempre fui assim, ó. O meu compromisso é com Deus, sabe? Você tá lá rezando o terço, eu tô junto. Você tá cantando que você ama a Deus, eu tô junto. Você tá ali rezando. Eu não tenho problema. Mas tem gente que tem problema. Tem gente que tem problema com os outros serem da forma que eles são. Então, por mais que você acolha, você queira fazer amizade com todo mundo, tem gente que vai olhar pra você, dependendo da sua criação, da sua cultura, da sua cor de pele, e vai já te condenar ali, tá? Então, esse é um exemplo que eu vou citar para vocês. Mesmo que a finalidade, né, o objetivo final, né, de quem está ali naquela igreja e de eu ali na minha criação espírita, naquele caso, embora eu não seja mais espírita, não me considere dentro desse rótulo hoje em dia, embora o objetivo que as duas escolas tenham seja o mesmo, né, de levar para essa comunhão com Deus, né, enfim, você entendeu. Por mais que esse seja o objetivo, a didática, a forma como se lida com o assunto, no meio do caminho, em algum momento colocou essas forças como refratárias entre si. Isso não significa que o espiritismo seja refratário a igrejas. Não, é a postura daquele lugar específico, da forma que aquelas pessoas interpretam, erradamente, com certeza, porque Jesus não tinha essas coisas, interpreta aquela religião. Então você chega naquele grupo, o que é egrégora? Egrégora é energia gregária. Naquele espaço, naquele lugar físico, existe a energia gregária das pessoas que comungam em sintonia de pensamento e coração ali. Então se a sintonia delas é julgar o meu, na hora que eu chego ali, opa, eu me sinto esquisito. Né? Um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, que não envolve essa questão de preconceito, mas simplesmente de método. Veja, sem julgamento de juízo de valores, como cada espírito é um espírito aqui na Terra, e como cada espírito está passando por uma jornada única aqui, cada um de nós tem necessidades únicas também de evolução, de estímulos, de acolhimento, de aprendizagens. Então vamos supor que você tenha um espírito encarnado, que para ele aprender, para ele crescer, para ele evoluir, enfim, ele precisa se expandir. Expandir mais a sua consciência, expandir mais o seu coração, perceber outras dimensões, né? Ficar mais sutilizado, porque às vezes é uma pessoa muito pro outro extremo, então precisa se sutilizar. Então, se você vai num caminho espiritual e há egrégoras mais específicas que trabalham com esse tipo de estímulo, se você vai num caminho espiritual que te ajuda a expandir, ótimo para aquele espírito. Então, no contexto encarnatório daquele espírito, né, aquele estímulo é ótimo. Só que existem outros espíritos que já são mais sutilizados por natureza e que para eles aprenderem mais, para eles conseguirem crescer e dar conta dos seus compromissos aqui, diante das necessidades evolutivas que eles encontram na encarnação atual, eles precisam de mais aterramento do que de expansão, porque eles já estão mais sutilizados. E não tem juízo de valor aqui, tá? O expandido não é melhor do que o aterrado, ou o aterrado não é melhor que o expandido. São necessidades pontuais. É o que você faz com isso que vai definir o que você é,
tá? Então são necessidades pontuais, orgânicas das pessoas. E tem pessoas que, para atenderem melhor os seus compromissos aqui na Terra, precisam de uma egrégora que espiritual, inclusive, que dê amparo, que ajude essas pessoas a serem mais aterradas. Mais aterradas. E se você pega uma pessoa que precisa desse aterramento pontual no contexto encarnatório dela e joga ela numa egrégora que trabalha muito exclusivamente com expansão, ou vice-versa, né? Você pega uma pessoa também que precisa expandir e joga numa egrégora que trabalha mais com a energia aqui na Terra, você entende que também pode dar um piriri um pouquinho nas energias, né? Porque a minha necessidade, né? De repente não é expandir. Se eu expandir muito, aí eu fico lá nas nuvens e não consigo fazer nada aqui. Então eu preciso me aterrar. Entende? Então, às vezes, é uma questão de método, não é questão de preconceito. Então, existem egrégoros que vão te auxiliar mais em trazer um aterramento. Existem egrégoros que vão te ajudar mais a trazer uma expansão. Existem egrégoros que vão te ajudar mais a trazer um aprimoramento intelectual. Às vezes é a sua necessidade, às vezes é o seu compromisso aqui, inclusive, o seu trabalho espiritual, às vezes, na Terra, depende disso. E existem outras egrégoras que vão focar mais na devoção ou na ação. Então, cada escola, cada egrégora trabalha também com linhas de atuação que refletem as necessidades daqueles espíritos que se agregam diante daquela proposta. Tá? Então, se de repente a minha necessidade é aterrar mais e eu começo a me envolver muito com energias que só me expandem, tá? Não que isso seja um mal em si, mas de repente para aquele meu momento não seja o mais adequado. Não é que a religião do outro é ruim, é que o que é adequado para mim, né? Qual é o buraco que eu tenho que cavar? O que eu estou precisando? Qual que é o meu ponto de lealdade? Então, nesse sentido, pode acontecer também, né, de ter um certo desencontro de frequências, né, que você sente, né, nossa, o que está acontecendo? Né? Você sente, às vezes, um pouco esquisito. E, às vezes, não é necessariamente porque o outro está te julgando. Às vezes é porque a qualidade daquela energia, a característica daquela energia não é afirmativa à sua necessidade neste momento. Então, a importância da gente saber também qual que é o nosso caminho, qual que é, entre aspas, né, voltando àquela historinha, qual que é o mantra que a gente vai cantar, qual que é o buraco que a gente vai cavar. O que eu estou precisando? É água? Então eu preciso de água, deixa eu cavar o buraco até achar água. Isso vai me impedir de ter uma postura fraterna, isso vai me impedir de ter uma postura universalista, de respeitar os outros, de validar o caminho dos outros, de comemorar com os outros, de acolher os outros, de entender que eles estão também na mesma direção que eu, desde que não fique aí se violentando e me enchendo o saco e enchendo o saco de todo mundo, né? Então, não, eu tenho o meu ancoramento, mas justamente porque eu tenho esse ancoramento, eu consigo me abrir. Agora, é diferente daquele ecletismo, muitas vezes entusiasta, de mero pular de galho em galho, né? É tão superficial a minha ligação, eu quero ter ligação com tudo, mas eu não nutro nenhuma, que o que eu tenho com as outras religiões não é nem fraternidade, não é nem universalismo, é oba-oba. É só entusiasmo. Eu não consigo me comprometer com nada. É uma volatilidade de alma. Cada hora eu estou numa coisa, e não que você não possa mudar o seu caminho. Não que você não possa agregar coisas à sua prática. Mas a partir do momento que você agrega, se responsabiliza por aquela ligação também. Né? Alimenta aquilo de alguma forma também. Porque senão fica muito superficial. E aí sim você volta para a metáfora do Ramakrishna, de cavar vários buracos rasos, aí você não vai achar água nenhuma e vai morrer de sede. Então por que eu digo que as duas perspectivas do Hermógenes e do De Rose têm algo a contribuir? Primeiro, o Hermógenes, porque ele demonstrava essa postura universalista como postura, mesmo porque o Hermógenes tinha esse tipo de comportamento, ao mesmo tempo em que ele tinha o ancoramento da prática dele onde? No yoga. Não era um oba-oba, ele não estava de galho em galho, ele sabia o seu compromisso.
Mas ainda assim ele estava ali, em vários lugares, conversando, palestrando, fazendo parte. Mas ele sabia o centro dele. Qual que é o seu centro? E esse centro não precisa ser formal, não precisa ser o caminho do outro, a religião institucionalizada. É simplesmente você se responder, aqui que eu sou leal. Mesmo que dentro desse campo de lealdade, outros elementos comecem a serem agregados ao longo da sua trajetória e isso também possa sofrer transformação, mas você sabe a essência por trás daquilo. O que você está buscando por trás daqueles símbolos. E você é leal a isso. E, ao mesmo tempo, o próprio De Rossi também tem a sua contribuição, porque essa questão do choque de egrégoras, do conflito de egrégoras, é possível sim também. Também é possível, né? De fato existirem caminhos ou práticas, né, que você mexe a energia de uma certa forma, ou você trabalha a sua mente de uma certa maneira, que se você ficar misturando muito com outras coisas, principalmente quando você está no início daquele caminho, pode sim dar uma bagunçada. Pode dar uma bagunçada. E aquilo que eu falei, dependendo do contexto, né, da característica da energia, às vezes tem preconceito, ou às vezes é simplesmente refratária a qualidade daquilo, a característica daquela energia, pode de fato, se você ficar misturando muito, sem se fixar a nada, sem ter compromisso com nada, aquilo pode dar uma balançada e assim, talvez dificultar o seu processo, né? Então, assim, eu acho que os dois têm a sua razão, tá? Não significa que por haver conflito de energia, possível conflito de egrégoras, que você vai ficar evitando todo mundo. Não é isso, tá? Mas é simplesmente isso. Aqui que eu sou fiel. Porque aí eu posso lidar, eu posso interagir com outras egrégoras. E aí eu só vou me afastar daquelas egrégoras que de fato me fizerem mal. Como no caso que eu disse, aquela egrégora daquele lugar me fazia mal porque tinha uma energia de preconceito em relação a mim. Então ali eu não vou ficar. Porque se é preconceito que está ali, eu não vou contribuir com isso. Agora as outras que estão tranquilas aqui, eu tô de boa. Tô de boa. Eu tô num caminho de mais aterramento nesse momento. E aí tem um festival ali no templo que a galera busca um processo de expansão maior. Eu vou, só que eu vou com consciência. Eu vou com consciência. Na hora que eu sentir o impacto da energia, eu vou entender o que está acontecendo. E aí eu não preciso me assustar. Eu vou entender que ali existe uma força que trabalha na didática da expansão, né? E eu estou trabalhando, de repente, na didática do aterramento. Se eu vou ali, de repente, eu sinto alguma coisa diferente, só que eu vou entender. Falo, não, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, está tudo certo, está tranquilo. Então, entender essas dinâmicas é fundamental. E agora, a grande dica para lidar com isso tudo é o seguinte. Como que a gente transita no meio dessas questões? É o seguinte, tem gente que é muito mais ligada à egrégora, muito mais fiel à egrégora, do que ao objetivo qual aquela egrégora busca te conduzir. Suponhamos aqui Deus, por exemplo. Deus, a bondade, a iluminação, seja lá o que for, né? As egrégoras são escolas, são caminhos, são barcos para te levar a essa meta. E tem gente que é muito mais agarrado ao barco do que a praia que está do outro lado, que a princípio era para onde esse barco estava indo, que são os fanáticos, são os fundamentalistas. Esses estão indo para outra margem do rio, só que mesmo quando chega lá, não vão para lá porque estão agarrados, estão apegados só ao barco. E critica o barco de quem está do lado. Então, a grande dica para lidar com egrégoras diferentes é você saber aqui que você se liga, né? Se é ao conjunto cultural, ao rótulo, à superfície, ou seja, ao barco, ou se é ao objetivo que aquele barco está visando. Então, quando assim a gente ama mais a Deus do que a egrégora, esse amor a Deus faz com que a gente veja também a manifestação disso de várias formas, em várias expressões. Você vê Deus se apresentando com diversas máscaras, disfarçado de diversas forças à sua volta. Então, quando você ama mais a Deus do que a egrégora, é mais fácil você ter uma postura mais universalista, mesmo tendo comprometimento com o seu próprio caminho. Ainda que seja um caminho livre, único, que só você tenha. E volto a dizer, que pode ser mutável. Tudo bem, isso faz parte. O caminho pode mudar, pode se aperfeiçoar, porque isso acontece. Mas lembra, é porque você também tem lealdade sabendo para onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar,
né? Qualquer caminho serve, e é aquela coisa, né? Você anda 3 passos nesse caminho, você já fica de saco cheio, já fica com tédio, já muda para a estrada do lado. Dá 3 passos ali, já muda para outra estrada. Dá 3 passos ali, já muda para outro. Dá 3 passos ali, já muda para outro. Você quer chegar onde? É contraproducente. É só isso, não tem julgamento nenhum. É só contraproducente. Você vai se cansar sem sair do lugar. Não quer chegar em algum lugar? É só isso, né? Então, quando você ama mais a Deus do que a egrégora, aí você consegue dialogar muito mais fácil com as outras egrégoras. Agora, e até se proteger, às vezes, de um choque, de um conflito, que às vezes não é nem fruto de uma coisa ruim, é simplesmente energias que não se combinam muito bem. Só isso, né? Às vezes não são energias ruins, são energias que trabalham de forma diferente, intensidades diferentes e opa, né? Agora, tem gente que ama mais a egrégora do que a Deus. Aí é complicado. Porque aí a pessoa se apega muito àquela gama de complexidades, de rótulos, de nomes, de dogmas, e ama aquilo mais do que a Deus, e de repente está usando aquilo para entrar em conflito com os outros, e para encher o saco, não sei o que tem. Então, cuidado com esses extremos. Você tem o fundamentalismo, o fanatismo, e você tem o descompromisso, que parece que é compromisso com tudo, mas que no fundo não é compromisso com nada. Então, qual que é o centro disso? E qual que é o centro que me permite dialogar com essa amplidão de realidades de uma forma pacífica e tranquila, mas também sabendo o meu lugar. Sabendo, sabe, o caminho que me ampara. Porque isso, na vida, às vezes a gente vai se deparar com situações que a gente precisa saber qual que é a nossa família. Quem que está do nosso lado? Quem que está do nosso lado? Tem aquela frase, acho que é do Hemingway, não sei. Mais importante do que a guerra em si é você saber quem está do teu lado na trincheira, né? Tirando a questão da guerra, porque não é sobre isso, mas assim, tem momentos na vida que você vai precisar saber quem é a sua família. A família, claro, encarnada, mas também a sua família de alma. Sabe qual que é a egrégora que o seu coração se conecta? Quem que está ali para te dar amparo, que você tem sintonia, que te ajuda naquele caminho, né? Que traz os estímulos que você precisa nessa atual encarnação, nesse atual momento. Às vezes não é nem na encarnação, daqui 5 anos você muda e está tudo bem. Pode mudar. Pode mudar se isso tiver no seu planejamento, se fizer sentido, se for feito com consciência, também com responsabilidade, não tem problema nenhum. Quem aqui já não passou por diversas escolas também, que ajudaram, inclusive, a entender a próxima escola, né? Mas sempre com esse senso de compromisso por trás. Eu tenho um compromisso com o amor, compromisso com a natureza, compromisso com o amadurecimento espiritual. Então, o que quer que a vida me traga de estímulo, tudo isso vai estar servindo à aprendizagem neste sentido, porque eu sou fiel a isso. Então, se amanhã eu precisar mudar de religião ou de pensamento, porque agora aquilo não faz mais sentido para mim, não é uma volatilidade, não é uma Maria vai com as outras, é porque eu sou fiel a esse compromisso, ainda que ele assuma formas diferentes, né? Já me aterrei o suficiente, agora vou me expandir o suficiente. Já me expandi o suficiente, agora vou ter que me aterrar um pouco. Exemplos, né? Então, buscar o equilíbrio no meio disso, né? Ter a postura do acolhimento, a postura da fraternidade, entender, né, a irmandade humana em relação a isso, sem ficar agredindo o outro só porque ele é diferente, né, gerando intolerância, ao mesmo tempo, sem ficar pulando de galho em galho, porque é aquilo, né? A gente tá com sede. E a gente merece água. Então, eu acho que é o equilíbrio no meio disso. Tá? O conflito de egrégora ele pode existir. Tá? Mas leva tudo isso que eu falei em consideração. Tá bom? E que delícia que é também a gente achar o nosso caminho na vida, o nosso lugar na vida. Ainda que seja só você esteja naquele caminho, é o seu jeitinho. Mas é fidelidade, lealdade. Isso aumenta a ligação energética nossa com aquilo a que a gente busca se ligar. E aí, o guru consegue chegar muito mais rápido quando a gente está lá na praia, sem ter que voltar no meio do caminho depois, porque não entendeu mais o que é que está acontecendo, o que a gente quer. Então é muito sobre isso. O que a gente quer? Para onde a gente está indo? Beijo na alma, fica na paz, brilha sua luz. Receba um abraço. Aliás, que abençoado seja o seu caminho, independente da religião, da nomenclatura, mas que a sua forma de caminhar seja uma forma consciente e que respeite também as outras formas, tá bom? Mas que você também desenvolva
essa lealdade que vai permitir você achar água quando você estiver com sede. Beijo na alma. Se curtiu, senta a testa no botão de like, se inscreva aqui no canal. Fica o convite se você quiser patrocinar também aqui, ser um padrinho, uma madrinha do nosso trabalho. Receba um abraço do tamanho do sol. Fica na paz.